Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, você que está aí agora nos acompanhando através do canal TV Eu Sou Fiel, que você possa compartilhar agora nos grupos da família, nos grupos de condomínios, aonde você puder enviar o link, faça isso. Eu quero convidar você a tomar base do texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, Atos capítulo 12, uma alegria poder estar aqui com vocês, servindo a vocês, servindo a Igreja do Senhor nesse projeto que é tão peculiar, a Rádio Maranata FM, e esse trabalho de círculo de oração através das mídias sociais, exclusivamente do YouTube, e poder transmitir a palavra de Deus é sempre um privilégio. Rever a missionária Andréia, toda a equipe das Irmãs de Oração, Mulheres de Deus, meu amigo Denilson, Deus abençoe sua casa, sua família. Trago uma saudação de paz à minha família, minha esposa, a missionária Messia, não pôde estar aqui, ela está com meu pai no hospital. Os irmãos permaneçam orando pela minha casa e pela minha família. Eu passei a noite com ele ontem, ele está internado, e ela foi agora pela tarde para ficar com ele lá também. Atos capítulo de número 12, por gentileza. Atos capítulo de número 12, a partir do verso 1 está escrito: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradar os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Você que está aqui no estúdio, pode sentar. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, acompanhe comigo esse texto da palavra de Deus, este pensamento. Atos dos Apóstolos, como todos nós sabemos, é o livro da obra missionária. É conhecido como o livro da amplitude da igreja. É quando a igreja vai tomar por base todas as palavras do Senhor Jesus e vivenciar os sinais do Espírito Santo. Quem escreve Atos dos Apóstolos é um médico romano chamado de Lucas. Ele vai escrever este tratado para um Teófilo, apresentando os sinais do Espírito Santo na vida dos discípulos, ou seja, apóstolos, e também da igreja. Esse livro é conhecido também como Atos do Espírito Santo. O capítulo 2 é o texto-chave deste livro, pelo fato de nele se cumprir uma profecia de João Batista, uma profecia de Jesus Cristo e uma profecia do antigo profeta menor Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pois bem, a Bíblia diz que, diante deste cenário, após a ascensão de Jesus aos céus, a igreja, juntamente com este pastor chamado de Pedro, entrou naquele período que chamamos de o aguardar do poder de Deus. A igreja ficou 40 dias em oração na casa da irmã chamada de Maria. A totalidade de pessoas eram 120 crentes orando e esperando a promessa que o próprio Jesus fez, dizendo: Ficais, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim o fizeram. Atos capítulo 2 está escrito: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 3, iremos ver o manifestar desta glória de Deus na vida da igreja. A Bíblia diz que Pedro e João iam juntos ao templo. A hora da oração era a 9ª, e ali era posto um coxo, uma porta chamada de Formosa. Ele era colocado ali, e Pedro e João, fitando os olhos nele, e ele olhando para Pedro e para João, esperando receber alguma coisa, disse Pedro e João: Não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A história desse contexto de Atos dos Apóstolos, desta amplitude da igreja, desse dimensionar da igreja,
aonde chegou através do poder de Deus, foi quando o Verbo se manifestou na vida dos homens, através do poder de Deus. Aí então trouxe aquele despertamento. Eles pensavam, escute isso, que aniquilando o líder do cristianismo, que era o Cristo, mesmo a maioria deles não acreditando na ressurreição, eles imaginavam que matando a Jesus na cruz do Calvário, o problema estaria resolvido. Mas na verdade, Jesus é a própria redenção. Todo aquele que nele crer não perece, tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida. Isso aqui é muito forte, por quê? Porque quando Jesus dispensa este ministério discipulado e apostólico sobre estes homens, eles vão ser possuídos por este poder de Deus através do Espírito Santo. Então este poder desceu, possuiu a igreja, se apoderou da igreja, e a igreja nunca mais foi a mesma. E por que isso, pastor? Porque a igreja começou não só a pregar, mas aonde chegava os sinais, prodígios e maravilhas eram manifestos através dos apóstolos em nome de Jesus. O capítulo 4, o capítulo 5, até o capítulo de número 9, as tratativas são acerca de Pedro, dos discípulos, dos apóstolos. A partir do capítulo de número 9, quando Jesus ergue a arma X de Deus, chamada de apóstolo Paulo, este contexto vai tomar uma dimensão muito maior. O que é que vai acontecer? O evangelho vai chegar a alguns lugares que ainda não havia chegado. Só que Paulo é apresentado, e da mesma forma que é apresentado ainda como Saulo, ele é rejeitado. E está tudo certo, porque Deus escolheu aquele processo para o escondê-lo, para guardá-lo. A rejeição é um processo de Deus na vida do ser humano para amadurecimento. A rejeição é um processo, às vezes, que lento a nossa visão, doloroso a nossa visão. É normal as pessoas que, de repente, nos conhecem desde a infância, não aceitar aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Ou é normal, até mesmo pessoas que não nos conhecem, mas de repente ouviu uma difamação, uma calúnia ao nosso respeito, uma má notícia, passar a desacreditar em nós, mesmo sem nos conhecer, ficar com o que fulano falou, ficar com o que alguém disse. Olha, fulano disse a mim que esse camarada aí não presta não, ele é isso, isso e isso. Você não se aproximou, você não sabe, não provou dos frutos daquela árvore. E a gente, irmãos, infelizmente, no nosso meio, parece que é corriqueiro isso acontecer, é sermos escanteados, sermos excluídos, antes mesmo que alguém prove do nosso cheiro de Cristo que há na nossa vida. Pois bem, ele foi rejeitado, ele foi escanteado e foi escondido pelo próprio Deus. Neste processo, escute, ele era um chamado do Senhor, mas os apóstolos não receberam. Ele era o escolhido do Senhor, o missionário, o maior implantador de igrejas da terra, mas os apóstolos não o receberam. Ele passou um período desaparecido. Há uma raiz teológica que defende o tempo de 6 anos, a outra que defende o tempo de 13 anos, outra que defende o tempo de 17 anos. O que se sabe é que ele não aparece no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12. Essa história, quem vai viver é Pedro e os irmãos da igreja. E o que é que vai acontecer, pastor? Diante dessa rejeição de Paulo, parece que há um preço a ser pago. Eu não estou usando esse contexto para dizer que a causa da prisão do pastor chamado de Pedro foi a rejeição de Paulo. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando parece que a igreja naquele período havia se acomodado pelo fato de, aonde chegar, pregar o evangelho, o poder descer, a glória se manifestar. A perseguição estava assídua sobre esta igreja. Um detalhe é que a igreja é chamada de igreja primitiva. Pois bem, diante deste cenário, a Bíblia diz que a igreja fez uma coisa que há muito tempo não fazia. Porque você vê poder, escute isso, no capítulo 2, e o texto é bem claro, que os irmãos estão no mesmo lugar, em comunhão, com o mesmo propósito, orando e esperando o Espírito descer.
Só que parece que no capítulo de número 3, essa oração continua. No capítulo de número 4 e 5, o evangelho é pregado em Samaria. Estevão, um diácono da igreja, é morto apedrejado e pregou um dos maiores sermões da Bíblia. E assim por diante, Pedro teve as visões que do céu foi lhe dado. Mas parece que o contexto, a igreja há um declínio. E é exatamente aqui, diante desses minutos que me restam, que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Precisamos fugir do comodismo. As irmãs do círculo de oração costumam usar a frase zona de conforto. É quando você estabelece, parece que um ritmo na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, e dali você não sai mais. Por exemplo, o pregador, ele diz assim: eu já prego 10 sermões, isso é o suficiente. Aonde eu for, eu vou escolher um e vou pregar. E a Bíblia diz, a palavra de Deus é infalível, e ela se renova a cada manhã. A cada vez que eu ler um texto, o Espírito Santo do Senhor vai me dar uma interpretação e uma revelação diferente. Mas o que é que ele faz? Ele se acomoda nesta situação. Este cantor faz 10 anos que tem o mesmo playback, canta aquele mesmo louvor. Isso acontece. Às vezes eu viajo para cá em congresso e me deparo com alguns cantores, cantoras que eu já conheço há tempo, e eu fico, rapaz, faz tanto tempo que eu não vejo ele. Deixa eu ver o que é que ele vai cantar. O mesmo louvor de 10 anos atrás, o mesmo hino. Pastor, isso é errado? Não é que é errado, mas Deus quer nos renovar a cada dia, quer fazer o nosso ministério prosperar a cada dia. Não entre nesse comodismo, nesse sono espiritual que esta igreja entrou. Mas não é a glória, o apogeu do Espírito Santo? Sim, mas a igreja havia descido o nível, então ela agora vai voltar ao nível. E quem é que faz a gente voltar ao nível, pastor? É Deus. Ele sabe aonde nos apertar. Ele sabe, missionária Andréia, aonde nos moldar, a forma de nos apertar, o jeito de nos, passarmos na moenda. Eu lembro-me bem de um texto de Lucas capítulo de número 10, quando Jesus está na casa de Jairo, na aldeia de Betânia e de Maria. Quando ele está lá, a Bíblia diz que ele está falando do amor do Pai. Maria está ouvindo aos seus pés, porém Marta está ocupada com os serviços de casa. E a gente sabe, isso é normal. A gente vai jantar. Eu, muitas vezes, depois dos cultos, o pastor, às vezes assim, vamos ali na minha casa, pastor, jantar. E a gente vai. E enquanto eu estou conversando com o pastor, a esposa, a filha, as irmãs, às vezes a minha esposa vai ajudar, preparar o nosso jantar, postar a mesa. Isso é normal. Mas se está escrito, isso era uma forma de repetitividade de Marta. Todas as vezes que Jesus ia lá, somente Maria dava prioridade àquilo que é essencial para as nossas vidas. Você está entendendo isso? Então me escute-me para me concluir. Ele disse: Marta, Marta, por que estás afadigada? Maria, pois, escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirado. Irmãos, o que nós entendemos é que existe coisas perecíveis e que são exatamente palpáveis daqui dessa terra, que irão ficar aqui e que não vai subir conosco para os céus. O que Deus está fazendo é apertando uma igreja para correr para a oração, porque havia como se estivesse entrado num declínio espiritual. Nesse sentido, eu vinha num carro e tinha alguém aqui que me antecedeu falando em oração e diz que tudo vem através da oração. Isso é uma verdade. Através da oração Jesus cura, através da oração Jesus liberta, através da oração Ele abre portas, através da oração Ele restaura famílias, através da oração Ele salva vidas. A oração é a chave da vitória. Então a pergunta é simples: como está o teu nível diante de Deus? Quais são as tuas prioridades nesse tempo que você está vivendo? Tem aquele detalhe, né, missionária Andréia? Existe algumas pessoas que só correm para o caminho da oração quando as coisas apertam, né? A dificuldade bate na porta. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é uma campanha. Aí o filho olha para a mãe, o pai olha para o filho e diz assim: mas faz tanto tempo que a gente não ora junto. Aí você vai entender que a vontade permissiva de Deus entrou em ação para colocar ordem dentro daquela casa. O conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida é simples: não espere Deus te apertar para que você possa voltar para o caminho da oração.
Não espere Deus te conduzir ao deserto para que você possa voltar para o caminho da oração. Não espere Deus fazer o que fez na aldeia de Betânia. A Bíblia diz que quando Jesus saiu de lá, Lázaro ficou enfermo e depois tiveram que buscar. E a cena de João capítulo 11 é essa. A Bíblia diz que tanto Marta quanto Maria, ambas se uniram em um clamor e um propósito para que Jesus voltasse lá. Aí eu entendi que quando Jesus quer colocar ordem numa casa, quando Jesus quer colocar uma casa em ordem, ele usa este caminho, este processo. Este processo não é para a morte. Esta prova não é para a morte. Esta prova é para um aperfeiçoar de Deus na sua vida. É para o endireitar de Deus na sua vida. É para um alinhamento de Deus na sua vida. Talvez os níveis desceram. Talvez o vaso está vazio. Talvez você está frio. Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para um culto aqui, outro lá. E não tem mais, sabe, mergulhado naquela presença. É porque a restauração precisa começar em você. Quando vamos conversar, como vocês sabem, quem me segue aqui no Instagram sabe muito bem, que temos um projeto missionário Obadias, pregamos nas ruas, alimentamos pessoas famintas, e eu sempre ouço os testemunhos de pessoas que estão nas ruas e que pregavam, que cantavam. Aqui, próximo ao viaduto de Prazer mesmo, tem uma missionária ali, inclusive ela já pregou até aqui na Maranata. Eu conversei com ela uma vez, quase 40 minutos, ela, minha esposa e o rapaz que vive com ela, e ela em lágrimas, Denilson. Ela disse para mim, eu fui esfriando gradativamente. Não foi uma bomba que estourou. Eu fui me afastando aos poucos, esfriando aos poucos. Entrei num comodismo. Eu pensei que carregar uma Bíblia, entrar na igreja, falar em mistério, já era o suficiente para mim. Mas quando eu me vi, eu já estava no mundo. Deus me traz aqui nesta tarde para dizer para você: reacenda a chama desta brasa, porque você é uma brasa viva de Deus, e não é necessário Ele te apertar e nem tampouco te conduzir ao deserto, para que você possa voltar a ser quem já foi um dia em sua presença. Acorde agora, enquanto você vive. Acorda, pregador. Acorda, missionário. Acorda, irmã. Acorda, irmão. Desperta, igreja. E a você que de repente deixou os caminhos do Senhor e que está me assistindo agora e está fazendo na sua própria mente uma retrospectiva e dizendo: eita, foi assim que eu caí. Eu fui parando aos poucos, eu parei de ler a palavra, eu parei de ouvir, depois eu fui parando de orar e eu me esfriei, e aí eu não tive mais força de levantar. Mas nesta tarde, enquanto você está aí igual a Pedro, preso, sem saber para onde ir, aqui na Rádio Maranata FM, há um grupo de irmãos que ora pela sua vida e que profetiza que você vai se erguer. Você vai se levantar mais uma vez, e Deus vai te usar na terra como boca de Deus, como voz profética. Você vai se erguer mais uma vez, e alguém vai olhar para você e vai dizer: quem te viu e quem te vê, porque Deus está entrando com libertação nesta tarde. Missionária Andréia, Ele está fazendo uma obra desde esse estudo aqui, através da vida de alguém, e Ele vai te libertar nesta tarde. Ele vai quebrar essas correntes, Ele vai quebrar esse cadeado. Ele está fazendo uma obra poderosa nesta tarde, e Ele vai transformar você. Vai fazer o que, pastor? Através da oração e do clamor, vai alcançar a sua vida outra vez. Eu concluo dizendo: escute, Pedro estava na prisão, mas a igreja agora acordou. Aleluia. Quando um filho, eu tenho 4, quando o filho chega pro pai e diz assim: quero ir pra igreja não, dá aquele friozinho, né? Não, pai, eu não vou não. Não, mãe, eu não. Aí você já começa a ficar preocupado. Já pega o celular, solta ele, sabe de uma coisa, vai pro quarto, fechar a porta. Aleluia. Quando as coisas se apertam, né, missionária? Você tem um comércio, de repente cai o movimento drasticamente. Você olha, botou uma placa, investiu em marketing, investiu nas redes sociais e nada muda.
Aí um crente, ele sabe o caminho. Eu já sei o que vai mudar isso aqui. Aleluia. Eu já falei aqui, a missionária Andréia conhece um pouco do meu testemunho, pelo fato de estarmos juntos às vezes, eu falar. A minha vida, irmãos, foi alcançada através da oração da minha esposa. Há 17 anos atrás, lá em casa era assim, a minha esposa ia para o circo de oração e eu ia para uma boca de fumo. A minha esposa ia para o culto e eu ia para a boca de crack. Mas o bem venceu o mal. Muitas vezes eu chegava na madrugada e tinha uma poça de lágrima, Denilson, assim na cama. Ela chorando, intercedendo por mim. Aleluia. Ore. Ore que tem solução. Ore que ainda há chance. Ore que Deus ainda pode fazer coisas grandes. Ore. Ele pode enviar anjos do céu para pelejar por mim e por você. Ah, pastor, a porta está fechada e parece que alguém colocou o pé. Eu já falei com A, com B, com C e não abre. Eu vou te dar a chave da vitória dessa porta nessa tarde. Você já sabe, mas eu vou te lembrar. Põe o teu joelho no chão, a tua face no pó, e fala com aquele que tem todas as chaves. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Enquanto a igreja está fazendo contínua oração por Pedro a Deus, Deus está trabalhando. É você orando e Deus trabalhando. É você orando e Deus trabalhando. É você orando e o céu agindo ao seu favor. É você orando e o céu se movimentando. É você orando. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse estúdio presente, aqueles que estão agora aí no canal, na TV, eu sou fiel, tem um testemunho para contar de oração, de uma madrugada difícil, mas de uma manhã que amanheceu com o sol brilhando e com a resposta da sua oração. Aleluia, glória. Isso aconteceu com a igreja. A festa era Páscoa. A Páscoa instituída por Deus em Êxodo capítulo de número 12. Pães asmos, ervas amargas. Tudo que havia passado no Egito, Deus disse: vocês irão comer esta noite um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, pegar o sangue, colocar sobre os umbrais das portas, e o anjo da morte descerá à meia-noite. Aonde houver um cordeiro sendo celebrado, não haverá morte. Mas aonde não houver o cordeiro, o primogênito será levado. A Páscoa foi estabelecida enquanto os inimigos e adversários choravam. Os hebreus festejavam, Denilson, e glorificavam ao Deus dos céus. Porque o anjo da morte via a marca do sangue do cordeiro e passava direto. Marca do sangue do cordeiro não entrava. Marca do sangue do cordeiro não entrava. Foi um planto de dor e de choro e de lágrimas no Egito, enquanto os hebreus celebravam. Aleluia! Aqui Herodes está celebrando. O que, pastor? A morte de um apóstolo chamado de Tiago. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, amigo de Pedro, companheiros de pescaria. Depois você medita em Lucas capítulo 5. E aqui eu concluo dizendo: parece que a dor, missionária Andréia, o apertar de Deus despertou. Não foi uma pessoa em oração, não foi a tia dele, não foi a prima dele, mas foi a igreja que se colocou de joelho no chão, face no pó, e de forma ininterrupta. Alguém aqui já participou de relógio de oração? Eu já participei. Já participou, né? Relógio de oração, grupos de oração, orando sem parar por uma causa, por uma cura, orando sem parar por um milagre. Deus fez. Aí a Bíblia diz que enquanto a Páscoa está terminando, Pedro ia ser uma espécie de comemoração à parte. Iria ser morto em praça pública, e isso agradava aos judeus. Irmãos, eu vou concluir dizendo para você: infelizmente, mas tem pessoas que se alegram com a derrota dos outros. Infelizmente tem, mas tem. Mas não se preocupe não, porque o grupo que clama por você é maior do que o que torce contra você. O grupo que clama pela sua vida, por um milagre na tua casa e no meio da tua família, é maior pelo grupo do que o grupo que persegue você. Escute, eu concluo. Ele está dentro da prisão,
4 quaternos de soldados, 16 homens guardando um. Eu estou falando de 16 guardando um. Oração é coisa sobrenatural, viu? Se não acredita, nem vá. Oração é para quem crê. É a gente aqui nos estudos da Rádio Maranata e Jesus indo curar alguém lá no hospital agora. É a gente aqui, é eu pregando aqui e ele trabalhando lá na sua casa, lá na minha casa, lá na minha família, na sua família. É a gente adorando a ele aqui nesta quarta-feira à tarde e ele trabalhando lá do outro lado. Escute isso. A igreja estava orando e Deus estava trabalhando. A igreja orando, Deus trabalhando. O povo orando, Deus trabalhando. A Bíblia diz que desceu um anjo na prisão. Os soldados não conseguiram abrir os olhos. Cingiu os lombos, os ombros. Uma capa foi posta sobre ele. Sandália colocada nos seus pés. Você entende isso? Capa sobre ele. Sandália nos seus pés. Portões abertos. E o anjo só soltou a mão dele quando colocou ele num caminho da casa daqueles que estavam orando por ele. Olha, eu estou fazendo esse milagre na tua vida, mas tu tem que agradecer a quem pediu, vai lá. Eu estou fazendo isso aqui é um processo que o céu está fazendo contigo, mas vai lá, porque aquele povo precisa ver a resposta de suas orações. Eu concluo com muitas saudades de vocês, dizendo para você que aguarde, como está escrito no texto, ao menos um pouquinho de tempo, e ao que vir, virá, e não tardará. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você que está agora diante, eu sei que a missionária André vai fazer o convite para pessoas aceitarem a Jesus, para pessoas voltarem para Jesus. Mas há alguém agora que está agora ao vivo, ouvindo a voz do Senhor. E enquanto eu estou pregando, Deus está falando contigo, dizendo: eu faço milagre na sua vida. Aleluia. Eu faço proezas na sua vida. Eu não te esqueci. Eu faço maravilhas em você. E dentro do seu lar também eu trabalho. Ele está agindo ao seu favor nesta tarde, porque há um povo de joelhos pela sua vida. Há alguém de joelhos por você. Não foi à toa, em vão, que você parou para ouvir esta palavra. A resposta da oração de alguém é a vitória de Deus na sua vida. Deus vai fazer coisas novas. E o que ele fez com Pedro, ele vai fazer contigo também. Porque a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Chegou uma capa nova, chegou sandálias novas, e chegou um caminho novo. Herodes não vai sorrir, Herodes não vai rir da sua face, Herodes não vai festejar a tua derrota. Herodes vai ter que ver que a glória de Deus é na sua vida. E esse mesmo Herodes, ele foi comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. Herodes vai ver a glória de Deus na sua vida. Com a permissão da missionária, eu quero fazer uma oração. Em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver agora, eu quero orar por você. Pai, eu quero te pedir, Senhor, nesta tarde, diante da tua palavra que foi lançada como uma semente adubada pelos céus, que o Senhor faça milagres na vida deste homem, na vida desta mulher, desta pessoa, Senhor, que parou o que estava fazendo para ouvir a sua voz. Ó Deus, eu sei que assim como fizeste na vida de Pedro, farás também na vida dele, na vida dela, porque tu és um Deus de providência, porque tu és um Deus de provisão, porque tu és um Deus de cura, porque tu és um Deus de transformação, porque tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de portas abertas. E nesta tarde, Senhor, trabalha na vida deste homem, desta família, deste pai, desta mãe, destes filhos. Deus, em nome de Jesus, entra, Pai, com providência nesta causa, que para muitos possam ser, assim como era a causa de Pedro, uma causa perdida. 16 homens vigiando ele até o dia da sua morte, mas Pedro sabia muito bem que haveria uma igreja orando por ele, e o milagre aconteceu. E eu quero te pedir, Senhor,
em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe esta pessoa, em nome de Jesus. O convite será feito daqui a alguns minutos. E você volta para a casa do Senhor, de um lugar de onde nunca você deveria ter saído. E a você que ouviu a voz do Senhor e nunca serviu a Ele, aproveite essa oportunidade. Eu espero você lá no Instagram, uma palavra de Deus, PR Renato Souza OFC, PR Renato Souza OFC, o projeto Missionário Obadias. Que Deus abençoe. Missionário André, muito obrigado pela oportunidade.